Vamos iniciar o nosso estudo, como de hábito fazemos. Nós vamos nos acalmando para podermos fazer a nossa prece. Convidamos a todos, então, para a oração. Senhor e Mestre Jesus, que a sua paz, que o seu infinito amor seja sempre a nossa meta, o nosso objetivo. Que os caminhos traçados pelo teu Evangelho seja sempre a inspiração para os dias mais difíceis. Que todos nós possamos caminhar, ainda que seja lentamente, para encontrarmos-nos conosco mesmo. E daí encontrarmos Deus, já que o reino dele está dentro de nós, como o Senhor afirmou. Que possamos, Senhor, nesse momento, acalmarmos-nos, tranquilizarmos-nos, a quietude interior, o silêncio íntimo, é algo fundamental para nos ouvirmos, para ouvirmos a nós mesmos, para ouvirmos a nossa intuição e para ouvirmos Deus falando dentro de nós. Que nesse momento que nossos lábios estão cerrados, a nossa mente também possa desacelerar. Que os problemas do dia a dia não afetem a nossa disposição para o aprendizado. Que as preocupações diárias não acelerem o nosso coração, nos impedindo de absorvermos com mais clareza tudo o que viemos buscar, que viemos aprender. Aliás, somos quase eternos aprendizes. Somos aqueles que sempre estaremos aprendendo sem nunca chegarmos ao final. Já que somos espíritos recém-saídos, digamos assim, das mãos do Criador, nessa estrada da evolução, ainda um tanto que distante da angelitude que todos nós buscamos. Fortalece-nos, Senhor, agora e sempre, e que possamos fazer o melhor possível. Assim seja. Bom, pessoal, nós vamos hoje, respondemos aqui algumas perguntas que nos foram enviadas via e-mail, WhatsApp, etc, etc. Daquelas pessoas que têm nos acompanhado no nosso canal esse que essa semana nós completamos aí 10 mil inscritos, com 351 vídeos postados. E é uma marca muito importante para a nossa casa, para o trabalho de divulgação. Desde bem antes da pandemia, nós iniciamos essa atividade, reativamos o canal, que ficou parado por muitos anos, e dali para frente a gente vem conseguindo manter, sabe-se Deus como, pelo menos 2 palestras novas toda semana. Uma na sexta, que é a que nós postamos e que gravamos na quarta-feira, que é o nosso estudo, e sempre ao vivo a transmissão do Dr. Klaus, que todos nós sabemos, é a live do Dr. Klaus que faz o tratamento. Daí então, a gente conseguiu aí esse número significativo
para todos nós. Nós agradecemos a todos que, de alguma forma, colaboram para que esse processo aconteça. E, vez ou outra, como é natural, as pessoas nos enviam perguntas, nem sempre a gente consegue responder. Aliás, agora a gente não está quase conseguindo mais responder as perguntas ao vivo, porque na quarta a gente faz a gravação e depois é postado na sexta, e no domingo a gente geralmente não responde as perguntas por conta do segmento do trabalho do Dr. Klaus. A gente até evita dar muitos avisos no domingo para não quebrar aquele ritmo, para não quebrar aquela sequência do tratamento do Klaus, que é muito importante, toda aquela dinâmica que nós temos ali. Aproveito para dizer que é fundamental, é de grande importância, tanto os trabalhadores que possam ficar à disposição do trabalho em suas casas, liberando o ectoplasma, fazendo a doação de energias, assim também como é muito importante, eu diria também fundamental, os médiuns que podem se locomover até a casa às 19h30 para o trabalho mediúnico. Evidentemente que quanto mais médiuns, mais trabalhadores nós temos, mais alcance tem a atividade. O grupo pequeno, particularmente do domingo, dificulta bastante a atividade dos espíritos. Eles têm que reduzir bastante o atendimento, justamente porque muitos casos são de obsessão, são de influência de personalidade, e aí então há uma necessidade da equipe mediúnica para que esses espíritos, para que essas pessoas sejam devidamente tratadas, certo? Está feito, registrado aqui o nosso agradecimento. As perguntas nem sempre são tão profundas assim. Às vezes nós ficamos um pouco incomodados que algumas perguntas que são feitas, digamos assim, são simples, são até ingênuas. Mas pergunta é pergunta, toda e qualquer dúvida deve ser esclarecida. Então, quando nós ouvimos uma pergunta que nós já sabemos a resposta, nós aproveitamos para fortalecer o nosso conhecimento e para tentar perceber se nós precisamos aprender alguma coisa a mais. Quando nós ouvimos uma pergunta mais difícil, que nós não temos o conhecimento, nós aproveitamos para estudar um pouco mais e aprender aquilo que a gente ainda não conhece. Aliás, em termos de conhecimento, nós sabemos muito pouco. Eu diria que nós sabemos quase nada. Estamos aí engatinhando para dizer a verdade. A gente vai trabalhar de verdade, se formos mais ou menos na próxima encarnação. A maioria de nós médios estamos só ensaiando, só treinando, para na futura encarnação sermos médios de verdade. Essa que é a grande verdade para a maioria de nós, tá? Ainda nos falta muitas virtudes, muitas qualidades, muita disciplina, para que a gente realmente possa colaborar, como a gente pensa que colabora, efetivamente no trabalho de Jesus. Então vamos lá para a primeira pergunta. É verdade que a ignorância, o não conhecimento nos protege, ou seja, a pessoa que é ignorante, ela não tem responsabilidade? Bom, mais ou menos, não é? Mais ou menos. Jesus disse que a quem muito foi dado, muito será pedido. Partindo dessa fala de Jesus, o que é que nós entendemos? Que é claro que aqueles que detêm o maior conhecimento, aqueles que conhecem mais profundamente as leis divinas e têm a possibilidade de aplicá-las e não aplicam, são, sem dúvida alguma, mais responsáveis. O que nós não podemos entender e considerar é aquela ignorância voluntária. Quando se diz assim que a ignorância nos protege, é no sentido daquela ignorância na qual nós fomos impedidos, de alguma forma, de adquirir o conhecimento. Não tínhamos acesso a nenhuma orientação religiosa, não tínhamos acesso ao espiritismo, não vai muito longe. Se você pegar aí os primeiros espíritas, há 40, 50 anos atrás, aqui falando da nossa região, a gente vai perceber, por exemplo, que era uma dificuldade até para se conseguir livros. Nós não tínhamos livros em abundância como nós temos hoje em dia. Era lá o livro dos Espíritos, o Evangelho, olhe lá.
Eu venho de uma época, quando criança, que havia muitos centros nos sítios, nas fazendas, muitas casas erguidas nessas regiões, na região rural, e não se tinha quase acesso nenhum aos livros. Então, convenhamos, havia ali uma limitação muito grande. Parte dos excelentes médiuns que eu conheci eram ou analfabetos ou semi-analfabetos. Nem a possibilidade de ler um livro eles teriam. Aí você tem uma ignorância por uma limitação que é imposta. Aí sim, aí nesse sentido o indivíduo tem a ignorância como uma proteção, porque ele não sabia. Não é aquela ignorância vinda da minha preguiça de aprender. Eu sei que tem estudo toda quarta-feira no centro, livre, não paga nada, das 8 às 9, tem ar-condicionado, a cadeira é limpa, o salão é limpo, mas eu não vou. Porque eu tenho outra coisa para fazer, porque eu quero ficar vendo a novela, porque eu quero ficar descansando, ou simplesmente porque eu não quero ir. Bom, aí convenhamos, tudo que deixamos de aprender nesse sentido recai sobre nós como responsabilidade. A gente ouve muito assim, quando você está fazendo uma palestra no centro espírita, você tem o público encarnado, tá, vamos colocar lá 50 pessoas, e você tem um público desencarnado, que aí em média é 3 vezes mais o número de encarnados. Então, se você tem 50 encarnados assistindo a palestra, você vai ter 150 espíritos assistindo a palestra. Aí, isso nos remete a uma pergunta, bom, mas se é espírito desencarnado, para que são trazidos aqui para assistir o estudo? Porque não vinham quando era encarnado. Agora tem que ficar aqui assistindo de castigo. É repetente. E vai ficar assistindo os estudos aqui. Olha que atraso. Tem problema isso? Claro que tem problema. Porque o indivíduo já podia estar ajudando, já podia estar trabalhando, já podia estar servindo. E os benfeitores dizem isso. Que uma parte significativa das pessoas que desencarnam não vão trabalhar do lado de lá. Por quê? Porque não dão conta nem de si. Estão em perturbação com as próprias culpas, com os próprios desequilíbrios. Não estão em condição moral, emocional de trabalharem em coisa alguma. Uma outra parte das pessoas que desencarnam até tem uma condição emocional, moral melhor, mas não dispõe de conhecimento, não dispõe de experiência para uma tarefa mais árdua, não dispõe de conhecimento literário, não dispõe de prática, nunca se interessaram mais detidamente num trabalho de magnetização, num trabalho mediúnico, de um trabalho de doutrinação, etc, etc. Ora, não há como. Talvez tenha sido por isso que André Luiz, mesmo como médico desencarnado, tenha ido limpar, vomitado lá no nosso lar, quando esteve em condição de trabalhar. Deram um pano de chão, mais ou menos isso, um rodo, e disseram, esses espíritos aí são em condições piores. O que é que eu faço? Quando alguém vomitar ou defecar, você limpa. Ou fazer xixi, você limpa. E ele foi fazer um trabalho dessa natureza, mesmo na condição de médico, porque num primeiro momento ele não dispunha de nenhum conhecimento mais amplo sobre espiritualidade. Aí muita gente diz assim, mas depois André Luiz escreveu um monte de livro através de Chico Xavier, mas então por que deixaram ele escrever os livros? Mas muita gente não sabe que durante anos, André Luiz vinha semanalmente no grupo Espírita da Prece para assistir às reuniões de Chico Xavier. E ali ele ficava para começar a entrar em sintonia com o médium, para depois desse período de adquirir conhecimento, ele pudesse trabalhar. Isso nos mostra que a espiritualidade, num trabalho sério, não pode trabalhar em cima de improviso. Tem trabalhos que não se pode improvisar. O próprio Chico Xavier, quando André Luiz começou a narrar, através da sua psicografia, a cidade nosso lar, porque na verdade André Luiz, ele foi o grande desbravador do mundo espiritual. Quando nós vamos para Allan Kardec, que foi o codificador, você não encontra essas referências
de cidade espiritual. André Luiz veio narrar o nosso lar, uma metrópole, uma cidade, com prédios, com casa, construções as mais variadas. E quando André Luiz começou a narrar isso para o Chico psicografar, Chico começou a ter dificuldade, porque era muito difícil para o cérebro dele absorver aquelas ideias de uma colônia espiritual, como o nosso lar, com água corrente, com rios, com lagoa, com pássaros, com animais. Então André Luiz começou a levar o Chico em desdobramento para o nosso lar e começou a mostrar a ele, olha, está vendo? Aqui tem a construção, aqui tem isso, aqui tem aquilo. E Chico, durante várias noites em desdobramento, saiu do corpo para ver o nosso lar como ele era de fato e não ter maiores dificuldades na hora de psicografar o livro, que foi lançado em 1943. Então já faz tempo. E até hoje a gente ainda não entendeu direito, né, o que está escrito lá. Então, voltando para a pergunta e finalizando a resposta. A gente tem que pensar assim, na vida, para simplificar o negócio. Na vida, tudo é uma questão de escolhas. Você vai escolher e você vai ter a consequência. Simples assim. Eu escolho e a consequência virá em cima daquilo que eu escolhi. A gente pode até deixar de lado essa questão de pecado, de reino dos céus, de sofrimento no umbral, pode deixar de lado. Você faz escolhas e as escolhas gerarão consequências em cima daquilo que você escolheu. O que muitos de nós fazemos é tentar justificar a escolha equivocada com a ignorância. Ah, mas eu não sabia. Ah, mas eu não conhecia. Ah, mas eu não tinha essa informação. Pouquíssimos de nós que estamos aqui nesse salão poderemos dar essa desculpa. Se for para dar essa desculpa, é melhor até separar de vir no centro. Porque aí, quem sabe, você consegue enganar alguém, dizer, não, mas eu não tinha carro para ir, era longe da minha casa, né? Era difícil, era terra, não é mais terra, né? Agora é asfalto. Então, a questão é por aí. A ignorância voluntária não serve de desculpa. Tá, Aguinaldo, mas como é que a gente vai saber o que a gente tinha que fazer, o que a gente fez, se está bom, se a gente fez pela metade, se a gente só fez um terço do que era para fazer, se a gente fez tudo, como é que a gente vai saber? É muito difícil saber. Então, o que a gente tem que fazer? Se colocar à disposição. Eu me coloco à disposição para servir o máximo que eu puder, dentro dos meus limites, é claro. E o resto fica com Jesus. Então, é mais ou menos isso que eu tenho que fazer. Por exemplo, se eu sou simpatizante do Espiritismo, se eu tenho um tempo hábil, um tempo que eu posso usar, sei lá, sou aposentado, sou autônomo, algo dessa natureza, e eu posso contribuir, eu acho assim, que seria muito ruim eu só vir para fazer o tratamento. Eu posso ajudar de alguma forma, seja financeiramente, seja com doação material, seja com doação, aí é cada um, e que cada um depois vai responder por si. Não tem como eu avaliar os compromissos da Célia, não tem como eu avaliar os compromissos da Márcia. Ah, quanto será que a Márcia produziu? Será que ela produziu bastante? Será que ela vai desencarnar e vai estar satisfeita com o que ela fez? Não sei, ninguém sabe um do outro, porque a gente não sabe o que foi programado, a gente não sabe o que foi definido. Aí mesmo, só quando a gente desencarnar e fazer o balanço, aí a gente vai ver o tamanho do prejuízo. Eu acho que vai ter prejuízo. Vamos lá. Próxima pergunta. O acaso realmente não existe? Nos grandes acontecimentos da vida, não. Nos grandes acontecimentos da vida não existe acasos. O que existe são as circunstâncias que nos empurram para determinadas situações com base naquilo que nós atraímos de acordo com aquilo que nós fizemos. Basicamente isso. Exemplo, não existe bala perdida quando a bala acertou alguém. A bala só é perdida quando ela bate no poste, na parede, e não acerta em ninguém. Desde que alguém foi alvejado
num tiroteio por uma chamada bala perdida, ela não é perdida, ela é atraída de forma magnética, espiritual, para o indivíduo que tinha que viver a experiência. Certo? Porque senão, se nós não imaginarmos que isso funciona assim, não tem como eu imaginar que tudo corre dentro de uma lei que equilibra as coisas. É diferente de uma situação em que eu vou buscar, nessa atual encarnação, uma situação complicada para mim. Então, eu sou um traficante que estou na favela, a polícia invadiu, tem um tiroteio, eu sou alvejado e morro. Destino? Não, suicídio. Suicídio. Porque a partir do momento que eu optei por ser um traficante, eu sabia dos riscos em ir por esse caminho. Então, tudo que me acontecer por conta do crime, a responsabilidade é minha. Porque ninguém nasce com o destino de fazer o mal, é escolha. Você nasce com situações mais difíceis que podem lhe fazer pensar em ir para a vida de um crime para ficar rico mais fácil, como muita gente faz. E se isso acontecer, então aí você tem um suicídio. Se eu estou passando na rua, tem um tiroteio, estou indo para a escola, estou indo para o trabalho, e uma bala me atinge, e da minha parte não houve nenhuma atitude que gerou a situação, não é uma bala perdida, é uma bala que tinha um endereço por conta de alguma coisa pendente trazida no passado que determinou que eu desencarnasse naquela situação. Os grandes acontecimentos. Deu para entender? Aguinaldo, mas eu ainda não entendi o que é culpa minha e o que não é culpa minha. É simples, é fácil. Toda situação de risco que você enfrentar, criada por você mesmo, é livre-arbítrio. Não é karma, é responsabilidade sua. Ah, a pessoa morreu num acidente de carro. Mas como é que foi o acidente? Não, foi assim, ela estava a 180, ultrapassando um lugar proibido e tinha tomado meia dúzia de cerveja. Então não foi acidente, convenhamos, né? O livre-arbítrio mal utilizado. Não, a pessoa está vindo na sua mão e de repente um maluco lá perdeu o controle do seu carro, foi em cima do outro carro, bateu e morreu todo mundo. Bom, se eu não fiz nada para desencadear o processo, eu não respondo por aquilo. Ficou mais claro? Ficou mais claro? Agora, tem os outros acontecimentos do dia a dia, que não tem a ver com karma. Ah, escorreguei no quintal, quebrei o fêmur. O que será que eu fiz na outra encarnação para quebrar o fêmur? Talvez nada. É a circunstância de você viver num mundo de provas e expiações. Tem algumas situações que acontecem conosco que não tem nenhuma relação com o passado. São as situações de que nós experimentamos vivendo no mundo de provas e expiações. Um tombo, um acidente, uma fratura, coisas do dia a dia que nós não precisamos fazer nenhuma associação com o passado. Mesmo porque, e eu expliquei isso na última quarta-feira, lembrando de novo Freud, que diz que como nós somos inconscientes de nós mesmos, muitas das nossas atitudes equivocadas são equivocadas porque nós não nos conhecemos. E como não nos conhecer é uma opção nossa, isso nos torna responsáveis. Deu para entender? Certo? Então isso tem a ver com a encarnação atual. E tem coisas que tem a ver com a encarnação passada. E na maioria das vezes você tem ali uma mistura das duas coisas. É igual evolução. Nós estamos lutando contra quem para evoluir? Contra nós mesmos. O nosso grande desafio, o nosso grande problema não são os obsessores. Embora existam muitos tentando nos impedir de evoluir, o nosso grande problema somos nós mesmos. Ou seja, aquilo que nós carregamos dentro do automatismo, as nossas inclinações, os nossos vícios, as nossas vontades, o nosso egocentrismo, o nosso orgulho, tudo isso nós trazemos em nós, das vivências passadas. Outro dia eu ouvi o Dr. Klaus dizer assim para uma pessoa: você sofre porque você carrega nas costas uma preguiça milenar. Eu disse, nossa, preguiça milenar, eu nunca tinha ouvido isso.
E depois eu perguntei para o Dr. Cláudio, o senhor quis dizer o que com aquilo? Ele disse aquilo que eu disse. É um espírito preguiçoso que nunca quis saber de evoluir. Há várias encarnações que ele se posta assim. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. E de uma encarnação para outra, ele vai vivendo assim. E agora? Agora reencarnou com depressão, com síndrome do pânico, com sérios problemas emocionais, mentais, psicológicos. Por quê? Porque ele chegou no extremo da tolerância. Ou agora ele vai por bem ou ele vai por mal. Porque ele não pode mais ficar protelando a evolução. Já está fazendo isso há muitos séculos. Então veja, tudo que nós trazemos. Então quando a gente diz assim, o homem novo contra o homem velho, o que é esse homem velho? É o resumo de tudo que a gente foi até agora. Porque se não houvesse esse homem velho habitando dentro de nós, seria mais fácil amar, seria mais fácil perdoar, seria mais fácil a gente ser melhor. Olha que luta! Rapaz, se você vem no centro a semana inteira, é uma coisa impressionante como a gente não consegue mudar. Porque você ouve orientação na terça com o Dr. Klaus, você ouve orientação no estudo na quarta-feira, você ouve orientação na palestra sexta-feira, se você vier no domingo, você ouve orientação no domingo de manhã, antes do almoço, e a gente continua igual. E se faz uma mudança assim, é de milímetros, é de centímetros. Cara, tem uma coisa muito pesada que nos prende, que nos segura, e a gente vai tocando, e a gente vai tocando, e a gente vai tocando do jeito que a gente está tocando, né? Então, o que é o ideal? Esse eu atual, superar todas essas inclinações do passado que ainda dificultam muito a nossa evolução. Esse é o sentido, certo? Todo mundo entendeu até aqui? Espero que o silêncio seja um sim, né? E não uma indagação silenciosa. Continuando. Voltar ao mundo dos espíritos sem piorar a condição evolutiva. Há méritos nisso? Olha que coisa interessante. Antes de responder, José Lázaro, ele pontuava outro dia o seguinte: nesta fase de mudança, existem 3 fases. A consciência que precisamos mudar, a mudança, e agora vem a terceira fase que a gente não considera muito, e essa aqui que o bicho pega, a sustentação da mudança. Esse é o grande problema. Consciência que precisamos mudar. Olha, eu acho que a maioria aqui já tem essa consciência. Não é saber, é ter consciência. Saber é informação. Consciência é a aplicação na vida. Ter consciência que precisa mudar, melhorar. Nós temos. Mudar, a gente vem tentando, uns mais, outros menos, a gente vem tentando. Agora, o grande problema é sustentar a mudança, porque a gente muda num impulso, a gente faz o movimento, mas de repente a gente enfraquece e volta para o ponto que a gente estava. Não é assim que a gente faz? A gente até por um período consegue ser mais amável, consegue ser mais delicado, consegue ser mais gentil, mas depois de um período acontece alguma coisa que a gente não estava esperando, pronto, o homem velho volta e a gente volta ao ponto que estava. Então esse é um desafio, sustentar a mudança feita. Nós não conseguimos ainda fazer isso na maioria das vezes, infelizmente. E aí a gente vai, volta, melhora, piora, e assim por diante. E aí a gente não consegue avançar muito. Em relação à pergunta, voltar ao mundo dos espíritos sem piorar a condição evolutiva, tem méritos nisso? Até que tem. Mas, vejamos bem, você passar uma encarnação inteira só para conseguir não piorar ou não agravar mais é pouco. Vocês não concordam comigo que é pouco? É pouco. Não, mas eu reencarnei, ora não evoluí, não melhorei, mas também não prejudiquei ninguém, não enganei ninguém, não fui desonesto. Pô, que legal. Mas assim, ficou uma encarnação estático, né? A expectativa é que você não se complique e ainda melhore, pelo menos um pouco. Pelo menos um pouco. Pelo menos essa é a expectativa. Nem sempre conseguimos. É muito ruim.
e a gente tem visto muitos espíritos nesta condição, o retorno ao mundo espiritual com as mãos vazias e com a consciência ardendo em chamas por conta do tempo perdido. E quando a gente diz isso, não é no sentido de botar medo em ninguém. Não é esse o objetivo, porque a doutrina espírita não é uma doutrina do medo. Olha, o capeta, o demônio, vai queimar no fogo do inferno. Se você não fizer isso, você vai ver o que vai acontecer, porque está na Bíblia. Não é nada disso. O Espiritismo não tem isso. Só que assim, são informações que os Espíritos nos trazem de alerta, que a gente deveria levar mais a sério. Porque nós estamos recebendo a informação de quem já passou por aqui, de quem já fez a viagem que um dia nós fomos fazer e está nos dizendo como é que é. É igual alguém viajar de Votuporanga para determinado lugar e quando chegar lá não era nada daquilo que a pessoa estava esperando, aí ela te liga. Você vai vir para cá? Cuidado, hein? Não é nada daquilo que a gente estava imaginando, porque tem esse perigo, tem esse problema, tem essa dificuldade. Se prepare aí. Você não vai se preparar melhor? E parece que a gente não acredita, eu não sei se a gente não acredita, eu não sei se a gente não leva a sério, eu não sei se as nossas inclinações são pesadas demais. A questão é que a gente muda muito pouco. E aí, uma vez desencarnados, sentiremos o peso desta realidade. Todos nós sentiremos. Todos nós não, vocês. Né? Daqui para baixo. Né? Como nós religiosos, ou mesmo cidadãos, podemos brigar em nome de um mundo melhor? Eu não acho que brigar seja a palavra certa. Eu acho que o caminho não é por aí. Eu acho que a gente precisa se posicionar. E nem sempre precisa se posicionar de um lado ou de outro de um partido político, a menos que essa seja a sua escolha. A gente respeita as pessoas que fazem a opção de defender este ou aquele partido, já que nós estamos aí em ano eleitoral, esse ou aquele candidato. Aí é de cada um. Podemos fazer isso no candidato que a gente acredita, nas suas propostas, etc. e tal. Mas seria, assim, uma luta para uma construção de um mundo melhor, como dizem os Espíritos, ela deve começar pequenininha. Nós não precisamos almejar mudar o mundo, salvar o mundo, né? Porque, convenhamos, vocês me desculpem se alguém discordar, mas uma porcentagem muito grande, eu não vou dizer todos, mas uma porcentagem muito grande desses jovens que defendem aí a Amazônia com tanta garra, são os mesmos que jogam papel de picolé na rua, né? Que joga lixo na rua, que entope o bueiro, né? Que coloca som alto na casa dele, não respeita o vizinho, ou não é assim? É assim. Então, é um pouco de ilusão. Aí talvez também pese os interesses escusos que ninguém enxerga. A questão é, você pode ajudar a melhorar o seu bairro, você pode ajudar a melhorar a sua vizinhança, você pode colaborar com uma instituição de caridade, você pode fazer o bem por onde você passa, você pode dar o exemplo, você pode ser honesto e pagar as contas onde você deve. São formas de você melhorar o mundo. É que a gente traz um orgulho dentro de nós, um egocentrismo, repetindo essa palavra, que nos faz querer fazer mais. E esse querer fazer mais, acreditem, na maioria das vezes não é preocupação com o mundo, não é preocupação com as pessoas, é o desejo de sair na foto, é o desejo que alguém veja que nós estamos fazendo alguma coisa, né? A mídia precisa ver, as selfies da vida é igual felicidade, é igual felicidade. Quem posta muita selfie que está feliz é porque não está. Quem está feliz de verdade não se preocupa em mostrar para os outros que está feliz. Ele é feliz. Agora o sujeito está lá na roda gigante e acaba deixando o celular cair, porque em vez dele curtir lá o giro da roda gigante, ele está preocupado em postar selfie, tirar foto, postar lá no Facebook, no Instagram, que seja, para que todos vejam, ó como eu estou feliz e você não está. E aí, muitos de nós carentes, olhamos aquilo e dizemos, eu queria tanto ter essa vida, né?
Um bobo do lado de lá e outro bobo do lado de cá, né? Nem aquele lá que está dizendo que é feliz, e nem você que está do lado de cá sabe tanto que aquela criatura está infeliz. Tanto é que está postando toda hora, né? Então, assim, é uma coisa muito de ilusão, né? É uma coisa muito de ilusão. Então, eu vejo dessa forma, brigar, depende do quadro, você vai brigar por uma questão de justiça, você vai ali comprar a briga, mas a gente tem outros meios, a gente tem outros caminhos, né? Como a gente vê muito isso acontecer, você tem médicos, por exemplo, que tem lá o seu trabalho, que tem lá o seu consultório, e que no final de semana, no sábado, no domingo, vão atender nas periferias, dentistas, né? Que montam consultórios em instituições, ou que atendem nos seus consultórios, que abrem lá algumas vagas para atender gratuitamente e fazer um atendimento, assim por diante. Farmacêuticos que têm lá remédios, se bem que remédio é uma coisa complicada para você doar, nem pode doar. Enfim, cada um tem os seus meios de ajudar quando realmente quer ajudar, certo? De uma forma ou de outra, sem ter que ficar brigando com o mundo, né? Estão namorando, gente. Só porque vocês não namoram, os gatos não podem? Hã? Não, não é briga não, isso aí, ó, é um sexo mais violento. É verdade, é um sexo violento. Ô, cara, não vai atrapalhar os gatinhos lá não, cara. Sempre tem um estraga pras mãos, eu vou te contar, viu? Sabe o que é negócio? Você tá lá num bem bom, alguém bate na porta, eu vou te contar. As pessoas não gostam de ver a felicidade alheia. Deixa os gatos lá, gente. É namoro. Não é? Hã? Acabei de falar de felicidade. O povo já quer acabar com a felicidade dos gatos. Pois é. Não, tudo bem, vai, vamos lá. Vamos lá. Eu estava fazendo palestra uma vez no centro lotado. E assim, tinha o quê? Umas 500 pessoas. E eu estava falando de Jesus. Aí, no meio da palestra, não sei se o Tião estava esse dia, não lembro quem estava comigo. Entrou uma mulher, sapato alto, 18 centímetros, né? A gente tem complexo de ser baixo, né? Era você que estava? Não pode falar onde é, não. Não, está filmando aqui, se a gente fala onde que é, o povo descobre, é o problema. Bom, era um centro espírita. E aí, já tinha passado da metade da palestra, entrou uma senhora, uma jovem, né? Ela é jovem, aquele sapato alto, toque no chão e veio, na direção do púlpito. Meu sexto sentido falou, isso vai dar, aquela palavra. Porque, veja, não tinha lugar na frente para sentar, estava lotado. Já estava passando da metade da palestra. Aí a pessoa vem no corredor, sem olhar para o lado, e vem. Eu digo, vai acontecer alguma coisa. Mãe, aconteceu. Ela chegou na primeira fileira, tinha uma mulher sentada. Ela disse, só miserável, você saiu com meu marido e pau, o pé do ouvido. E derrubou ela na fileira de trás e a mulher pulou em cima. Eu digo, gente do céu, não precisa nem dizer, né? O rebu que foi, né? Aí tira, socorre, tem que tirar a mulher, levar embora e arrastar a outra para o outro lado. E para continuar a palestra depois disso, e eu estava falando de Jesus. Eu falei, acho que eu vou para a mulher adulta, sei lá, vou para Maria de Magdala, acho que eu vou para esse assunto agora, né? Olha, não foi fácil segurar a vibração, foi uma situação assim inusitada, mas que acontece, né? Nas melhores famílias, nos melhores centros, isso faz parte da vida. A gente que vive a experiência não é muito bom, não. Eu estava falando uma vez num centro também de apometria. Em apometria, a gente aprende a criar os campos de contenção, né? Os campos energéticos, isso é fato, é verdadeiro. Mas a palestra era num lugar muito simples, então era no quintal. Sim, tinha uma casa, que era o local onde eles atendiam, lá em São Paulo isso. E tinha lá um quintal, o som, para eu falar para o público, e o vizinho não gostava. E o vizinho começou a tacar pedra. Eu falando e o vizinho tacando pedra. E aí ninguém tomava uma providência. A hora que passou uma pedra, um palmo na minha cabeça, eu falei, pelo amor de Deus. Aí eu falei para o dirigente do centro, olha,
o senhor precisa tomar uma providência. Sabe o que ele me falou? Não, fique tranquilo, nós vamos criar um campo de proteção para segurar as pedras. O senhor vai ficar o senhor aqui debaixo. Pelo amor de Deus, eu vou confiar em campo de proteção com as pedras material daquela? Vai me rachar a cabeça, eu não falei. Aí eu entrei para dentro e falei, não vou falar não, não vou falar não. Bom, vamos lá, estamos acabando já. Homem de pouca fé? Nada, minha filha, homem de pouca fé, hein? Eu vou ficar com a minha fé pequenininha, com a minha cabeça protegida. Você acha que eu vou ficar lá? Tem umas coisas que não pode ser assim, não. A gente que viaja muito, a gente vê de tudo, né? E a gente vai tirando desse aprendizado, aí a gente se diverte, a gente conta depois, né? Como eu estou contando aqui, mas na hora que a gente vive a situação, não é fácil, né? São, assim, situações inusitadas, difíceis, complicadas que você vive ali e que você tem que ver o que é que vai fazer, né? Se você for o responsável, como você vai conduzir aquilo ali para amenizar um pouco a situação, mas realmente não é fácil. Se uma coisa na vida não dá certo, como saber se a culpa é minha? É sempre sua. É sempre sua. Não tem outra, não tem, é sua. Porque se você não fez a burrada nessa encarnação, você fez na outra. Quer dizer, quem fez a burrada foi você. Não, mas quem não presta é meu marido. Então, a culpa é sua que foi burro de casar com ele. Você não viu que não prestava? Devia ter visto. Mas eu não sabia. Então, aí entra na questão do autoconhecimento que você não tem. Fez um péssimo negócio. Sempre a responsabilidade é nossa. Agora, é verdade, isso sim, que as pessoas que nos cercam podem contribuir com a nossa felicidade ou ajudar a nos empurrar para o abismo, né? Isso é verdade. Um filho difícil, um adolescente complicado, pode matar a mãe de desgosto, não é? A gente já não viu isso? Um marido alcoólatra pode fazer a esposa afundar no martírio da depressão de tanto sofrer com ele. Isso acontece, né? Uma pessoa, um sócio, por exemplo, que passa a perna, que dá um golpe e deixa o outro na miséria, embora seja uma experiência que ele tinha que viver, essa pessoa poderia ter poupado o outro da experiência. Tudo é aprendizado, tudo é aprendizado. Mas que há pessoas que têm um prazer de tornar a nossa vida mais difícil, tem. Mas também tem aquelas pessoas que se esforçam para tornar a nossa vida melhor, né? Eu acho que a gente tem que se apegar a esses, né? Tem muita gente boa nesse sentido, e pode ser um amigo, um familiar, seja quem for, sempre vai nos ajudar, né? Por isso que eu sempre, quando me reporto a amigos, não estou falando aqui de família, não estou falando aqui de espíritos, quando eu me reporto a amigos, eu não me canso de citar o Lindomar, porque o Lindomar é uma dessas pessoas que no momento, lá o gatinho, atrapalhou tudo, olha o desânimo dele. Foi até na hora e diga, não, bem, já nós vamos embora, você faz a festa aí. Então, Lindomar é uma dessas pessoas, amigas, que realmente nos ajuda nos momentos difíceis, né? Aqueles amigos mesmo que são raros, aqueles que vão até o fim mesmo. Né? Vamos lá, para a gente terminar, tem mais duas aqui, deixa eu ver se vai dar tempo. O que faria um benfeitor abortar uma tarefa com determinada pessoa? Muita coisa, né? A pessoa não se esforçar o suficiente, a pessoa sair do caminho. A gente conhece muitos médiuns que os espíritos acabaram abortando determinadas tarefas, determinadas realizações, porque a pessoa não deu conta aí na caminhada. Isso acontece com muita gente por vários motivos diferentes. Isso é muito comum. A última pergunta. Essa pergunta aqui eu fui logo olhar se não era de Votuporanga, para não saber se era algum trabalhador daqui, com fake news, com nome falso, dando indireta para mim. Há pessoas que não querem trabalhar no centro por causa dos dirigentes que são muito exigentes. O que pensar?
não era de Votuporanga. Eu já passei o pente fino. Assim, modéstia à parte, eu não acho. Eu acho que, pelo contrário, a gente tem que ponderar duas coisas. Vamos pegar um pouquinho, até para a gente fazer um resumo, do que a gente falou até agora. Um trabalho, uma tarefa, ela exige da gente, de todos nós, uma boa cota de responsabilidade, uma boa cota de disciplina, uma boa cota de dedicação. Muita coisa depende da gente. E aí a gente tem que pensar assim, você não é obrigado a fazer. Ninguém é obrigado a fazer. Só que se você veio fazer, faça bem feito. Eu acho que o pensamento é esse. Então, para fazer bem feito, a gente tem que estar enquadrado nessa proposta dos espíritos. Por exemplo, o Dr. Klaus é um espírito extremamente severo, com organização, com disciplina, com a coisa que tem que acontecer. E não é para menos, é óbvio, todo espírito sério é assim, porque é muita coisa que está em jogo. E a gente tem que se preocupar com os mínimos detalhes, desde a vibração do grupo, até a organização disso, a organização daquilo. Quando a gente prepara um IPAMED, por exemplo, todos nós nos preocupamos com os mínimos detalhes, né? Desde a cadeira bem colocada, o horário que se inicia, assim, os mínimos detalhes. Nós que sempre fizemos lá no Vila e Gramadão, que é um lugar imenso, né, do sabonete no banheiro, do fio dental no banheiro, da escova de dente para as pessoas que quiserem escovar o dente lá, aquelas escovas descartáveis. Isso é muito importante, porque a obra de Jesus ela tem que ser feita com amor. Nós não podemos fazer a obra de Jesus de qualquer jeito. Então, quando as pessoas dizem assim, o dirigente é exigente demais, não se trata de ser exigente demais, se trata de fazer a coisa bem feita, porque é o que eu já disse aqui, para fazer de qualquer jeito, qualquer um faz. Para fazer de qualquer jeito, ali na esquina o Zé faz, qualquer um faz. A gente tem que fazer bem feito. Agora, tem um outro lado dessa história. A pergunta que você tem que fazer a você mesmo é o quanto você quer se comprometer. Eu posso dizer assim, olha, eu só quero ajudar no almoço de domingo. Então, uma vez por mês eu vou vir aqui ajudar no almoço. Legal, só quero isso, tá bom. Eu quero ser trabalhador, ajudar a vender galinhada, ajudar a vender feijoada, colaborar com vocês, mas não quero ainda ser médio, não quero entrar nesse negócio, não, capaz não quer. Beleza, tudo bem também. Não, eu quero ser 100%, eu vou entrar em tudo, o que é que eu posso trabalhar? Me diga aí que eu quero fazer. Beleza também. Então, assim, o trabalhador não é obrigado a fazer tudo, ele se propõe a fazer o que ele está pensando em fazer, o que ele dá conta de fazer, ele oferece isso à instituição e a instituição avalia se aquilo pode ser feito ou não, se aquilo é viável ou não. Às vezes às vezes não é. Se você é vou dar um exemplo só. Se você é uma pessoa que é médium de incorporação, ou se você é doutrinador, eu não vou querer que você só venha no trabalho mediúnico. Não vai funcionar. Por quê? Porque você não vai aprender, você vai deixar de adquirir conhecimento, você vai deixar de se autoconhecer e isso vai fazer falta na hora do trabalho. Isso vai gerar um problema na hora do trabalho, né? E tem outras situações que podem. Então, assim, eu acho isso mais uma desculpa, porque a gente tem a liberdade aí de trabalhar do jeito que a gente quer, do jeito que a gente pode, dentro da nossa limitação. Ninguém vai, mas tem a exigência. Claro, tem as exigências. Eu não estou careca de falar aqui e quase ninguém me escuta. Tem as exigências. O trabalho de domingo só continuou por causa de meia dúzia de trabalhador aí que veio torrar meu saco e pedir para continuar, senão eu já tinha parado, né? Já tinha parado. Eu já não estou mais na idade de ter tanta dor de cabeça assim, não. Sabe? Por quê? Porque não tem. De domingo na sessão mediúnica, não tem. Gente disponível, tal dia, não tem. Então, assim, a gente vai tocando, a gente vai falando. Agora, aí, cada um vai oferecendo o que pode. Aliás, nós estamos, assim, sendo muito maleáveis e flexíveis. Essa que é a verdade. Muito maleáveis, muito flexíveis. É que tem coisa que não tem jeito. Se sair ali do eixo, vai gerando problema, vai gerando um outro problema, vai gerando um outro problema, e de repente aquilo tem um problemão. Então você precisa cortar o mal pela raiz. Tem coisas que a gente pode deixar passar. Foi lá um erro, a pessoa nem prestou atenção, deixa para lá, não tem problema não vamos esquentar com isso não, de boa. Mas tem algumas coisas que aquela situação
pode levar a outra situação, que pode levar a outra situação, e aí assim. Por exemplo, se eu estou lá no Klaus, incorporando o Klaus, e aí o pessoal está aqui aplicando passe. Aí a Márcia aplicou passe numa pessoa e já informou ela que tinha um obsessor com ela. Que ela deveria tomar um banho de erva cidreira misturada com soda cáustica, que isso afasta o obsessor. E se chegar ao meu ouvido, é claro que imediatamente a Márcia vai ser chamada a atenção. Eu vou chamar a Márcia e dizer assim: Márcia, você deu essa orientação? Eu dei, porque eu recebi uma intuição. E sim, quem mandou? Quem é que disse que era para você fazer isso? Durante o passe. O que é o passe? É o passe, não é a orientação. Quem é que falou para dar orientação durante o passe? Nunca foi dar orientação durante o passe. Vocês perceberam? Por quê? Porque aí uma orientação dela dá um problema lá fora, aí vão dizer assim: nossa, você tomou banho de soda cáustica, caiu sua orelha, onde foi que mandaram você fazer isso? Ah, lá no centro do Aguinaldo. Que não é do Aguinaldo, mas que o povo diz desse jeito, né? Então assim, não, aí não. Então, os dirigentes não são tão ruins assim como o povo pinta, não. Muito pelo contrário, viu? Bom, pessoal, é isso. São quase 9 horas, estamos encerrando dentro do horário. Que Jesus nos abençoe, que Jesus nos fortaleça. Muito obrigado por terem vindo. Isso também ajuda na vibração da casa, isso também ajuda na energia da casa. Isso nos faz muito bem. A nós todos. Muita paz e até a próxima. E que Jesus nos abençoe.